Olá, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Infelizmente, eu não vou conseguir ministrar essa aula ao vivo, então vou deixar essa gravação aí para vocês. Eu quero abordar aqui, pessoal, as duas SAPs, a 5 e a 6. É, por questão de tempo aí, pessoal, eu consegui assumir a turma há pouco tempo. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos retirar a SAP 7 e 8 e eu vou redistribuir os pontos entre as SAPs 1 a 6, tá bom? Aí, a 7 a 8 vocês não ficam prejudicados, não prejudica vocês em nada aí. Vocês conseguem seguir o curso normalmente. Então, vou falar da SAP 5 e 6 hoje com vocês. Então, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. É, Vamos lá, pessoal. Adaptação técnica, né? Use com critério. Então, vamos lá. Na bateria de furadeiras, a máquina que faz os furos para a cama, FA07, encontra-se parada, pois suas correias rebentaram e não há nenhuma no estoque. Não, apenas encontramos um par de correias em V A70 que é similar. Como você saberá se pode utilizá-la? É, não, mas o responsável pela manutenção foi até o almoxarifado e encontrou um par de correias em V A70 que é similar, mas com um comprimento maior. Como ficou em dúvida sobre a especificação da correia, ele solicitou uma capacitação sobre elementos de transmissão ao projetista da manutenção. Além da que vocês estudarão, além da teoria sobre as características, aplicação e seleção de elementos de transmissão, realizaremos uma atividade prática. Então você aprenderá sobre a definição do perfil das correias e escolher o diâmetro das polias de uma furadeira de bancada. Sim, isso vai ser muito importante porque tem que fazer os cálculos da distância entre os centros das polias para verificar então a possibilidade de se adaptar o par de correias em VA70 até que as originais cheguem. Tenho que aprender a calcular a distância entre os centros das polias para verificar a possibilidade de adaptar as novas, as que temos até chegarem às novas. Então, para executar esse cálculo, você precisa determinar o comprimento da correia. Com o valor obtido no cálculo, eu tenho que compará-lo com a distância disponível na máquina, que é de 690 milímetros, e definir se elas podem ou não ser utilizadas. Bom, então, pessoal, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão definir o perfil das correias e o diâmetro das polias, conforme especificações constantes no anexo 1. Então, primeiro aqui, esse anexo. Ó. Esse anexo aqui, pessoal, vocês vão também utilizar lá na aula presencial. Tá bom? Então, esse mesmo anexo 1 vocês vão utilizar lá. Vocês vão determinar o comprimento de uma correia em V. Bom, então, pessoal, como é que é o sistema? O comprimento da correia é aquele que vai, então, englobar parte de uma polia menor e uma polia maior. Então, todo isso aqui é o comprimento. Para determinar esse comprimento também, eu preciso saber qual que é a relação das polias, qual que é o diâmetro de cada um. E isso é calculado dessa forma aqui, ó, entre a relação de transmissão, em que relaciona a rotação de uma polia, a rotação de outra polia e seus diâmetros, certo? Então, sabendo qualquer um desses aqui, ó, por exemplo, se eu tenho conhecimento de três grandezas aqui, eu estipulo, né, através aqui da proporção, a outra grandeza. Pode ser a rotação, pode ser um diâmetro, principalmente os diâmetros, né? Então, a partir deles, eu consigo, por exemplo, da primeira aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, o perfil da correia. Ah, minha correia é um perfil tipo A. Então, da primeira aqui, ó, se é uma polia em V, eu vou subtrair do diâmetro externo mínimo. Então, por exemplo, 75 menos 10, 65. Então, já sei que a menor é 65, ó. Aí, com isso, eu estipulo o outro diâmetro, também já conhecendo, por exemplo, as outras rotações. Vou mostrar para vocês aí depois, no passo a passo. Bom, e também, pessoal, com essa distância entre centros, eu consigo também estipular
com essa distância entre centros, eu também consigo estipular se eu consigo substituir a correia ou não, né? Então ali a gente sabe que é 690 milímetros a distância entre o centro das polias. Se eu achar um valor, eu preciso verificar, fazer uma comparação. Se ela é maior, se por exemplo esse que tem do exemplo da situação de aprendizagem for maior, quer dizer que eu não posso utilizar a correia. Se for menor, eu consigo utilizar uma outra correia até que uma nova chegue, né? Ou seja, eu preciso fazer uma adaptação, claro, com critério. Isso acontece, né, pessoal? A gente tem no almoxarifado ali uma opção similar. Claro, a gente não pode ser uma solução definitiva, né? Tem que ser feito com todo critério, até porque a gente sabe que não tem as tensões corretas, não tem o encaixe correto. Então, uma hora pode dar algum problema. Então, a gente pode utilizar de forma provisória até que você chegue a uma solução definitiva. Então, como a gente viu, né, pessoal, a correia, né, a correia, corrente, ela faz, então, ela é um elemento de transmissão. Então, ela pega um elemento que é gerado por uma polia, que a gente chama de motora, é aquela que gera o movimento, e ela transmite o movimento para uma outra polia, né, que é chama de polia movida, né? E a velocidade que essa polia movida vai ser transmitida vai depender do seu tamanho, né? Seu diâmetro determina se ele vai ter uma velocidade maior ou menor com relação, por exemplo, à motora, né? E como é que isso é dado? Pela relação da velocidade tangencial com a velocidade angular, né? Então, como é que é aqui, ó? A velocidade tangencial é dado pela velocidade angular vezes o raio, né, da polia. Como as velocidades são iguais, porque se elas forem diferentes as tangenciais, vai ter aquele chamado escorregamento. A gente sabe que tem que ter a sincronia. Se tiver escorregamento, a minha polia tem algum problema. Ela não está transmitindo corretamente o movimento da polia, da motora para a movida, né? Então ela não está transmitindo corretamente. Então, as velocidades tangenciais têm que ser iguais. Então, a partir dessa igualdade, eu posso fazer a relação, então, que a velocidade angular de um com o outro é igual ao raio de um com o raio do outro, que é igual ao diâmetro de um com o diâmetro do outro, e assim por diante, a rotação e o diâmetro. E isso, então, dá a relação, por exemplo, de transmissão, que é o chamado I. Então, agora a gente tem aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma polia motora com um diâmetro 1 aqui, ó, de 300 milímetros e uma rotação de 600. Se a outra aqui tem 100 milímetros, ou seja, ela é 3 vezes menor, então sua rotação vai ser 3 vezes maior. Ele é uma relação inversamente proporcional. Então, se eu diminuo o meu diâmetro, aumenta a minha rotação. Se eu aumento o diâmetro, eu diminuo a minha rotação. Igual nesse caso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a polia motora e a movida com o mesmo tamanho. Logo, elas vão ter a mesma relação de transmissão, que é 1. Né? Então, a mesma velocidade aqui é a mesma aqui. Né? A de rotação vão ser iguais. Já nessa outra aqui, a polia motora, ela é maior do que a movida. Nesse caso aqui, ó, ah, se eu tenho ela aqui de 1000, a rotação dela aqui de 1000 RPM, diâmetro 150, qual vai ser a rotação se o diâmetro aqui da movida for de 75? Então eu faço a relação, a rotação da motora sobre a rotação da movida é igual a diâmetro da movida dividido pelo diâmetro da motora. Então a rotação da motora é 1000, a rotação da movida que eu quero saber, o diâmetro da movida ela é 75 e o diâmetro da motora é 150. Então eu faço a multiplicação cruzada. Então, N2 vezes 75 é igual a 1000 vezes 150. Então, o 75 passa dividindo. Então, fica 1000 vezes 150 dividido por 75. Então, N2 vai dar 2000 RPM. Então, o RPM, né, a rotação da minha polia movida vai ser de 2000 rotações por minuto.
Agora, se eu inverter, geralmente isso aqui é o que acontece. Minha polia motor ela é menor e a polia movida é maior. Geralmente para fazer uma relação de redução. Geralmente eu faço uma relação de redução aqui. Então aqui, vamos supor que a polia do meu diâmetro aqui da movida, ela é de motor, ela é 100 milímetros e a rotação dela é de 500. Qual vai ser a rotação da movida? Né, sendo que a polia, a diâmetro dela é de 200. Então aqui, ó, rotação da motora dividido pela rotação da movida é igual ao diâmetro da movida dividido pelo diâmetro da motora. Então 500 é a rotação aqui da motora, né? N2, que é a rotação da movida que eu quero saber. 150 é a rotação, o diâmetro da polia movida. E 100 é o da motora. Então, vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, N2 é igual a 500 vezes 100, dividido por 150, que o 150 está multiplicando N2, ele vai passar dividindo. Então, vai dar 250. Então, o principal responsável, pessoal, por fazer essa transmissão é a correia, né? E a principal correia que a gente chama de correia em V, né? E para cada tipo de rotação, potência que é transmitida, tem um perfil a ser utilizado. E cada um tem umas dimensões. Então, tem um perfil A com essa dimensão aqui do trapézio, com relação entre a altura e a largura. A gente tem um perfil B, C, D e até o perfil E, que é um perfil maior, então ele tem mais potência. Então, como vocês podem verificar aqui, ó, à medida que se aumenta o RPM, e aumenta a potência, eu tenho uma correia a ser utilizada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1000 RPM e vamos supor ali, uma potência de 5 cavalos. Então, se eu fizer o cruzamento desses dois dados aqui, ó, ele vai me dar numa região do perfil B. Então, para essas características aqui, eu tenho que utilizar uma correia do tipo B, né? Uma correia perfil B. E como é que eu determino, pessoal, um diâmetro mínimo, né, que é o nominal da polia? Primeiro, então, eu tenho que saber qual que é o perfil da minha correia, né? Então, o perfil da minha correia, aí eu preciso saber também qual que é o tipo de polia. A polia é do tipo V, se é do tipo V, eu vou subtrair desse 75. Se ela for do tipo plana, eu vou somar. Então, é 75 mais 8. Então, o diâmetro mínimo aqui do perfil A é 65 para uma polia V, se for para polia plana, ela é de 83 milímetros. Então, a gente utiliza, por exemplo, dessa tabela aqui. Achei o primeiro diâmetro, agora eu consigo estabelecer o outro diâmetro nominal, sabendo, por exemplo, as rotações. Então, por exemplo, nesse caso ali, ó, nesse exemplo em específico, como a gente viu aqui, ó, que é 5 cavalos e 1.100 RPM, eu vou utilizar um perfil B. Então, no perfil B, é 130 o diâmetro mínimo. E como a gente está considerando uma polia V, a gente subtrai 12,5. Então, a gente acha que o diâmetro mínimo da polia, nesse exemplo dado aqui, é de 130 menos 12,5, que dá 117,5 milímetros. Então, a gente coloca agora uma polia com um diâmetro maior, nunca menor. Então, feito isso, pessoal, a gente achou 117,5 e agora vamos achar o outro diâmetro. Então, vamos considerar que a rotação da polia aqui é 1160, da outra é 300 e o diâmetro 1 é 117,5. Então, N1 sobre N2, D2 sobre D1. Então, aqui, ó, 1160 vezes 117,5 dividido por 300. Então, agora eu tenho o diâmetro da outra polia que é de 455 milímetros. Achei o diâmetro das duas agora, eu posso aplicar na fórmula, que é para calcular o comprimento da correia, que é dado por essa fórmula aqui, ó. É 2 vezes I mais 1,57 vezes D2 mais D1 mais D2 menos D1 ao quadrado dividido por 4 vezes I.
são cada um desses termos. Então, L é o comprimento da correia, o I é distância entre centros, que também é dado conforme a correia. Ah, então, aqui, ó, 2 vezes I. No caso aqui, a gente considerou uma distância entre centros de 600. Vamos ver qual que ele adotou aqui, ó. É, bom, então, pessoal, continuando aí. Então, esse comprimento aqui, ou perdão, essa distância entre centros já é dado, né? Dá os 600. Aí tem os diâmetros da polia motora e da movida, né? A polia motora é A1, a movida é A2. Fazendo os cálculos aqui, achou um comprimento de 2.146,28. Aí, como a gente sabe que é um perfil B a correia, a gente tem que achar um próximo aqui, ó, de 2.146. No caso aqui, o mais próximo é os 2.191. Então, a gente pega um mais acima. Então, a gente pega o B85, que tem um comprimento tabelado de 2.191 milímetros. Bom, então, como o número deu 2.146 e aqui é 2.191, o que eu preciso fazer? A correção da distância entre centros. Então, eu vou colocar uma outra aqui, ó. Então, inicialmente, a gente considerou 600 milímetros de distância entre centros. Para esse novo valor de 2.191, eu tenho que fazer a correção. E a correção é dada por essa forma. Então, o comprimento tabelado dividido por 2 menos 0,785 vezes o diâmetro da polia movida mais o diâmetro da motora, mais o diâmetro da movida menos o da motora ao quadrado, 2 vezes o comprimento tabelado. Então, jogando as fórmulas aqui, ó, a correção então passou de 600 para 620, ou seja, eu preciso distanciar mais 20 milímetros os centros dos minhas polias para ficar a minha correia perfeitamente então ali tensionada para não ter escorregamento e nem a frouxidão exagerada da minha correia, né? Porque isso aí tudo é prejudicial para a transmissão de movimento. O outro tipo de correia que a gente tem também, pessoal, ela é a trapezoidal, porque ela é a correia que se assenta na forma de trapézio, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Então tem o dente da polia aqui, ó. A correia se assenta nessa forma trapezoidal, né? Aí então, pessoal, a gente tem as dimensões, ó. Então a gente tem um perfil da correia B, por exemplo, ó. A gente tem um ângulo de canal de 38 graus e suas devidas dimensões, ó. Essa dimensão S, por exemplo, é 19, essa Y aqui é 3, então tem um perfil, né, tanto para polia quanto para correia. Bom, então, pessoal, vamos fazer a nossa SAP aqui, ó. Opa, perdão, essa daqui. Aliás, é outra aqui ainda. Então, o que que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar é, aqui a SAP 5, certo? Então, eu vou pegar o anexo 1, que esse também vai ser usado lá na aula presencial. E quais são os dados aqui, ó, que a gente precisa, por exemplo, para determinar o diâmetro da correia?
Então, deixa eu pegar aqui um. Então, o que a gente tem aqui. Então, primeiro, eu tenho que determinar o perfil da corrente. A gente sabe, então, que é olha lá, a potência de meio CV, né? Então, a potência meio CV. E a rotação é de 1160 RPM. Bom, então, nesse caso aqui, bom, tem uma correia perfil V a 70, o comprimento 1.752 milímetros, e a distância entre centros, que é o I, é de 690 milímetros. Bom, então, pessoal, se eu for pegar nesse perfil aqui, ó, nesse caso aqui está dando 5 cavalos, mas eu quero meio C vezes 1160. Então, 1160 aqui, ó. Então, é aqui, pouquinho e meio. Meio tá bem aqui no meio, ó. Então, vou dar um perfil A. Então, eu vou utilizar uma correia. Então, aqui, ó, correia, correia perfil A, correto? Então, aqui, pessoal, eu vou ter que usar correia perfil A. Como é uma polia V, então, assim, ó. Então, correia perfil V, ó, aliás, vou utilizar polia V. Utilizar a polia V. Então, da polia V, eu vou utilizar então o primeiro diâmetro, 75 menos 10. Ele vai ser então 65 milímetros, certo? E aqui então, pessoal, pela relação de transmissão aqui, ó, N1 sobre N2, D2 sobre D1, então tem eu sei que estão aqui, ó, um é 1160, então aqui ó, é 1160. O outro aqui, pessoal, é 400, tá vendo? Então a gente tem que girar 400 vezes. Aí, pessoal, vocês calculam, acham o D2, correto? Aí depois eu vou calcular por essa fórmula aqui, ó. I é igual a L tab o L tab dividido por 2 vezes D2 mais D1 menos D1 ao quadrado, dividido então por 2 vezes. Então aqui, pessoal, vocês vão fazer o cálculo. Então, L tabelado aqui já tem dado que é o 1752. Aí você vai achar a distância entre centros para essa correia. É a correia VA70. A correia VA70,
como está aqui, ó, vendo A70, ó, o L tabelado é 1752, que é esse valor que eu coloquei aqui. Aí vocês vão calcular, tá bom, pessoal? Calculou, aí vocês vão verificar. Se esse I for menor do que 690, então eu posso utilizar, né? Então posso utilizar a correia. Não posso utilizar a correia. Bom, se não, né? Se não, se ela for menor, né? Se não, se ela for, não, se for maior do que 690, então eu não posso utilizar a correia. Então, não posso. Então, não posso utilizar a correia. Então, essa é a análise que vocês vão fazer, achando aqui a distância entre centros. Aí, pessoal, vocês fazem essa análise. Se tiver dúvida aí na resolução do exercício, me procure. Aí, na próxima aula, pessoal, eu falei que eu ia falar da outra SAP, para não ficar um vídeo muito pesado, vou deixar para a próxima. No próximo vídeo eu falo, então, da SAP 6. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Só me procurar. Fiquem com Deus, então, e até a próxima.